Olá, bom dia. Chegamos a mais uma segunda-feira e estamos aqui para aquele nosso momento de reflexão da palavra. O texto que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje, nós o encontramos no livro de Isaías, capítulo 35 e os versos 3 e 4. O título, a epígrafe do capítulo 35, diz o seguinte: o gozo dos remidos. Então, o capítulo 35 de Isaías está tratando da alegria dos salvos. Esse foi o texto que eu estive ontem também fazendo as minhas devocionais. E os versículos que eu quero compartilhar é os versículos 3 e 4, que nos diz assim: fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais, o vosso Deus virá com vingança, com recompensa divina ele virá e vos salvará. Esses versículos aqui, o 3 e o 4, eles começam trazendo um encorajamento da parte de Deus para nós. Quando o texto diz aqui, fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Às vezes, nós estamos nos sentindo tão fraquinhos que somente Deus é que realmente pode nos fortalecer diante de algumas situações. E o texto aqui, ele está trazendo esse encorajamento da parte de Deus. Eu não sei como iniciou a tua semana. Talvez você tenha iniciado o dia de hoje se sentindo fraco, se sentindo desanimado, triste com alguma coisa, olhando para as perspectivas e não vendo boas perspectivas à sua frente. Mas eu quero dizer que nesta manhã, a palavra de Deus para você é que você esteja cheio de força. O texto nos diz aqui, no versículo 4, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos, não temais. O encorajamento de Deus nesta manhã para nós é tão grande que Deus ele está trazendo esta promessa. Existe uma promessa de Deus aqui quando ele diz não temais. Nós não precisamos temer mal algum, porque Deus ele está conosco. Esta é a promessa de Deus nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana de trabalho. Então Deus está dizendo, não tema, esforce-se, dê a sua parte, faça a sua parte e Deus, ele se encarregará do resto. Nós não podemos estar demasiadamente preocupados, angustiados com aquilo que foge ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. E o demais, Deus está prometendo, não temas, porque Ele estará conosco, nos ajudando em tudo. E o texto diz ainda, o vosso Deus virá com vingança. Vamos interpretar isso aqui melhor. Não é que o nosso Deus é um Deus iracundo, um Deus que quer se vingar, que quer trazer o mal sobre a vida das pessoas. Não é isso. Mas a palavra de Deus aqui também é uma promessa para mim e para você nesta manhã, quando Deus diz, Ele virá com vingança. É uma promessa porque significa que Deus, Ele também pegou a nossa causa. A nossa causa é a causa de Deus e por isso que o texto diz que Ele virá com vingança. É a ideia de que Deus, Ele tomou a nossa causa para si. E a nossa causa é a causa de Deus e Ele virá no nosso socorro. Ele pelejará contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários. E eu não estou tratando aqui apenas de pessoas que de repente podem ser os nossos adversários, mas nós temos um arqui-adversário, o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Deus será a favor da gente e não vai permitir que ele nos faça mal. Como também outras demais circunstâncias que nós passamos, que muitas vezes vêm para combater contra a nossa vida, contra a tranquilidade e a segurança que nós sentimos no Senhor. E o texto diz ainda, com recompensa divina ele virá e vos salvará. O nosso Deus é um Deus que tomou a nossa causa, mas é um Deus também que quer nos abençoar. O texto diz aqui que Deus ele tem uma recompensa para aqueles que depositam nele a sua confiança, para aqueles que têm fé nele. O texto diz aqui que ele nos salvará. O nosso Deus é o nosso Salvador. Nós estamos em seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. E Deus tem recompensa para nós. Por isso não vamos temer. Vamos nos encher de confiança, vamos fazer a nossa parte, sabendo que o demais, Deus ele vai fazer. Deus ele está conosco. A nossa causa é a causa de Deus. Ele é o nosso Salvador. E por isso nós não devemos temer mal algum. Nesta manhã, a palavra de Deus para você é que você esteja cheio de força. Deus, ele está querendo encorajar você para esta semana que se inicia, uma semana de muito trabalho. Certamente será uma semana muito abençoada, mas também aproveite. Tenha as oportunidades como oportunidades que virão para você também compartilhar deste amor,
dessa confiança que nós só encontramos no Senhor nosso Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você nesta manhã. Se encha de força no Senhor e siga confiante. Não tema mal algum, porque a nossa causa é a causa também do nosso Deus, do nosso Salvador. Que Deus abençoe a todos e em outro momento nós estaremos juntos, se Deus assim o permitir.